É uma grande alegria estar aqui nesta noite com você que está aí na sua casa, para juntos adorar ao eterno Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, adorar ao Deus de Daniel, ao Deus de Joel, Deus de Paulo, Pedro, João. A esse Deus maravilhoso, nós estamos aqui nesta noite para dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ao Deus Criador, a Jesus, o nosso eterno Salvador. E ao Espírito Santo, o nosso doce, meigo, amigo, consolador. Nesta noite, queridos, nós vamos falar de um profeta. Eu gosto muito dos profetas menores. Não porque eles sejam menores ou menos importantes, porque eles escreveram livros com menos capítulos, mas porque a mensagem que eles trazem é muito relevante para a nossa geração. É como se a mensagem desses profetas falasse ao nosso coração ainda hoje. Eles existiram e escreveram suas mensagens há aproximadamente 3.000 anos atrás. Mas é como se nós abríssemos um jornal hoje e ouvíssemos o que eles têm para falar conosco. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre um profeta que se chama Joel. Joel significa Jeová é Deus. E a época em que Joel viveu, segundo os historiadores, teólogos, foi aproximadamente de 450 a 350 anos antes de Jesus. E a mensagem que ele trouxe foi tão relevante, a mensagem foi tão importante, que Joel foi citado também pelo apóstolo Pedro, no livro de Atos. Então, nesta noite, nós vamos estudar algo tremendo para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 12. Enquanto você abre, vou falar um pouquinho mais. Os temas abordados pelos profetas menores, incluindo Joel, estão na nossa agenda hoje. Estão nas nossas famílias, nas igrejas, nas nações. E no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Oremos nesta noite. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, fale com o Senhor. Papai, em nome de Jesus nós queremos te adorar nesta noite. Queremos entregar a Ti neste momento, Senhor, o nosso coração. E queremos, Senhor, te pedir, fala conosco, como o Senhor falou com o seu povo há mais de 3.000 anos atrás. Estamos aqui em 2020 para ouvir a Tua voz. Queremos rasgar nessa noite o nosso coração. Fala conosco, papai,
em nome de Jesus. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração para falarmos nesta noite é o tema: é tempo de rasgar o coração. É tempo de rasgar o coração. Na leitura que nós acabamos de fazer, o profeta Joel, ele foi usado por Deus para enviar essa mensagem a um povo, naquela época, o povo de Judá, de forma específica para Jerusalém. Naquela época aconteceu uma seca e logo depois uma invasão de gafanhotos. Naqueles dias foi uma catástrofe natural e Deus usou o profeta Joel naquele tempo para levar uma mensagem de arrependimento àquele povo. E o profeta Joel, ele disse: arrependam-se, porque o dia do Senhor virá. Surpreendente como foi a seca, como foi a invasão dos gafanhotos. Aterrorizante. O profeta Joel, ele estava alertando aquele povo de Judá a despertar da apatia espiritual que eles viviam, da desobediência em que eles viviam. E Deus mandou um recado através do profeta Joel àquele povo, para eles se voltarem para Deus. Deus convocava o povo para se voltar para Ele, com arrependimento, com restauração de coração. E esta mensagem é tão real para os nossos dias de hoje. Nós estamos hoje no dia 24 de junho de 2020. E a mensagem de Joel é como se fosse para nós hoje. Nós podemos comparar aquela invasão dos gafanhotos com o Covid-19. O dia do Senhor está próximo, dizia o profeta Joel. E o dia do Senhor está próximo para nós hoje também. Olhando os dados sobre o Covid, mais de 400 mil mortos no mundo. O dia do Senhor chegou para esses. Outro dia o pastor pediu oração pelo pastor que estava cometido de Covid, e ele veio a falecer. O dia do Senhor chegou para ele. E nesse tempo que nós estamos hoje, o Senhor te diz, o Senhor me diz: arrependei-vos e se voltai para mim. Nesse texto, que foi escrito há tanto tempo, Deus fala conosco hoje, neste momento. Arrependei-vos, deixai o pecado, se voltai para mim, enquanto ainda há tempo. Se Jesus voltar, o dia do Senhor acontecerá. Seremos chamados pelo nome e teremos um encontro com Ele nas nuvens. Se o Senhor não voltar agora, mas Ele te chamar, esse será o dia do Senhor para a sua vida. E nesta noite, o Senhor nos convoca a buscá-lo de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz em Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra é viva e eficaz, porque foi viva e eficaz na época de Joel, e é viva e eficaz hoje, para a minha vida, para a sua vida.
Em nome de Jesus, o Senhor nos pede nesta noite, nos chama para nos voltarmos a Ele de forma detalhada, porque Ele nos ama. Porque nós somos bons? Não, nós somos maus, nós somos ruins. Mas o Senhor nos ama tanto, que o desejo dEle é que nós nos arrependamos e que nós nos rendamos aos teus pés com arrependimento. E nesta noite, o nosso Deus, Ele nos leva a nos voltarmos a Ele. Vou relacionar para vocês 4 passos que nós devemos dar para nos voltarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, mas Senhor, todos estão pregando sobre isso? Nas lives aqui da igreja, o pastor prega sobre isso. O Mateus pregou sobre isso. A Amanda pregou sobre isso. E o Senhor me trouxe à memória algo que eu ilustrava as minhas aulas quando eu era professora, antes de me aposentar. Conta-se que um cantor americano foi fazer uma turnê pela Itália. E ele cantou, chegou no lugar onde ele iria se apresentar, ele ia cantar um repertório de 15 músicas. E ele cantou a primeira música, a plateia ficou de pé, aplaudiu, gritou, bis, repete de novo. Aí ele cantou a mesma música a segunda vez. A plateia ficou de pé, aplaudiu e gritou, bis, repete de novo. Ele cantou a primeira música pela terceira vez. E a plateia ficou de pé, bateu palma e gritou, bis, repete de novo. E ele, sem entender o que estava acontecendo, ele perguntou para uma senhorinha lá perto, pode me explicar, minha senhora? Eu tenho 15 músicas para cantar. E eu cantei só uma até agora e eles gritam para eu repetir. E ela respondeu para ele, até cantar direito. Nesta noite, o Senhor deseja que você ouça, que você aplique na sua vida. Bis, repete de novo, até quantas vezes for necessárias. O Senhor Deus vai nos levar a nos arrependermos, a nos prostrarmos, a deixarmos o pecado e buscarmos a face dEle enquanto há tempo. Porque o dia do Senhor está próximo. João falava, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus falava, e nesta noite eu te falo a mesma coisa. É chegado o reino de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando para aqueles que foram acometidos do Covid, para aqueles que foram chamados, para aqueles que serão chamados e para se Jesus voltar. Primeiro passo, convertei-vos a mim. Joel 2:12. É uma volta para uma relação pessoal com o nosso Deus, de renovação, de restauração da sua graça, que é de graça por cada um de nós. Quando nós falamos convertei-vos, lembra de quê? Pacto. Algum tempo atrás, algumas tribos pelo mundo afora, tinham os pactos, que eram pactos de relacionamento, de amizade. O chefe de uma tribo, o chefe de outra tribo, cortava a mão, cada um, encostavam a mão na outra, e aquele sangue se misturava, era um pacto. Nós não precisamos fazer isso, porque o pacto já foi feito há 2000 anos por Jesus naquela cruz. Não basta ser da igreja. Não basta assistir live. Não basta. O Senhor deseja de nós, convertei-vos a mim. O Senhor te fala nesta noite, convertei-vos a mim.
pacto, intimidade. O Mateus falou, crer. A Amanda falou, intimidade. Sábado passado o Mateus falou, fidelidade. E nesta noite o Senhor te fala, convertei-vos a mim. Conversão não é a gente estar indo para um lado e converte e volta para o outro lado. O problema é que no voltar nós trazemos conosco pecados. Que Deus deseja nessa noite que nós deixemos. Quando nós amamos alguém, quando nós somos íntimos de alguém, nós queremos fazer tudo para que essa pessoa sinta que é amada. E é isso que o papai deseja de nós. Eu creio que o Espírito Santo está aí na sua casa, te incomodando. Onde você precisa mudar. A Bárbara falou sábado na live do secreto. De buscar o papai no secreto. Maravilhoso o secreto. Só que tem algo que eu gostaria de te dizer nessa noite. Quando nós entramos para o secreto, nós levamos junto a família, nós levamos junto o trabalho, nós levamos junto o pastor, nós levamos junto a igreja, nós levamos junto os enfermos, nós levamos junto a nação. O lugar secreto é você e o papai. É você e Deus. É onde você ouve a voz do papai. E é onde o pacto de amor entre vocês, ele é firmado, fortalecido. Convertei-vos a mim, diz o Senhor nesta noite. Segundo passo, de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é raso, é de forma profunda, por inteiro. Eu estava pensando, quando eu estava preparando, que em 2012, quando aconteceu a tsunami no Japão, um casal resolveu mergulhar para estudar alguns lugares na costa do Japão que ainda não tinha sido pesquisado, peixes que não tinham sido catalogados. E eles foram mergulhando no mais profundo daquele mar. E atingiram uma profundidade onde ninguém ainda tinha ido. E naquele momento que eles estavam naquela profundidade, veio a tsunami, varreu tudo. Mas nada aconteceu com eles, eles nem viram, porque eles estavam na maior profundidade do oceano. E pensando nessa ilustração, essa é a vontade de Deus para nós. Que nós estejamos em profundidade com o nosso Deus. Que quando a gente ama, a gente quer um relacionamento profundo, a gente quer conhecer melhor a outra pessoa. E é isso que o Senhor deseja de nós. O povo de Judá estava com o coração endurecido. Eu tenho esse livro aqui na mão. Se eu quiser dobrar esse livro, eu não consigo, porque ele é de capa dura. Aquele povo estava com o coração endurecido, indiferente à voz de Deus. Algo parecido ao que estamos vivendo? Deus colocou toda a humanidade no cantinho do pensamento. E está dando oportunidade a toda a humanidade. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O juízo está às portas, dizia o profeta Joel. E nessa noite ele nos diz, o juízo está às portas. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Nosso Deus, Ele não aceita um coração dividido. Porque Ele vê o coração. Quando o profeta Samuel foi ungir um rei para ficar no lugar de Saul, ele chegou na casa de Jessé. E quando ele viu os filhos de Jessé, viu aquele alto, bonitão, ele pensou, é esse o rei de Israel. E Deus falou com ele, o homem olha a aparência, mas eu olho e vejo o coração. E o Senhor nesta noite sonda seu coração. O Senhor nesta noite, Ele deseja que você tenha um relacionamento de profundidade com Ele. O Senhor deseja nesta noite que você não o busque porque está passando por um problema, porque está passando por dificuldade financeira, por problema de saúde, porque está com medo desse vírus. Não. O papai deseja que você o busque pelo que ele é e não pelo que ele faz. Naquela época o povo de Judá buscava a Deus quando eles estavam passando por sofrimento, quando eles eram aprisionados. Eles tinham Deus como descartável. Passava aquele momento, eles voltavam novamente ao afastamento de Deus. E essa palavra de Joel é tão atual para nós hoje, que Deus parou o mundo para que o povo busque. Muitos não estão vendo isso. Agora, por esses dias, está vindo uma nuvem de gafanhoto. E eu fui pesquisar sobre isso. Já aconteceu em várias fases da história, depois da praga do Egito. E na África sempre acontecem nuvens de gafanhoto, que comem de uma vez que passam alimento que daria para alimentar 53 milhões de pessoas. Tudo acontece com a permissão do papai. E ele mostra que ele deseja que cada coração desse mundo inteiro se converta a ele. Terceiro passo. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Ele quer uma volta para ele com diligência, com mudança de caráter. Quando nós mergulhamos no mais profundo do Senhor, nós entendemos que precisamos mudar o nosso caráter. Não arrepender da boca para fora. Não chorar, como dizia minha avó, da testa para cima. Mas nos arrepender de verdade, de coração. E quando Joel pede um jejum, Deus usa o profeta Joel para falar de jejum, para falar de choro, de pranto. É porque em toda a história do Velho Testamento, da palavra de Deus, até mesmo no Novo Testamento, as pessoas tinham o hábito de chorar, de prantear. Morria alguém, como morreu Moisés, eles choravam, pranteavam dias e dias. Mas muitas vezes o choro era comunitário, é porque todos estavam fazendo. E o Senhor deseja que nós tenhamos zelo com Ele. Zelo com o Senhor. Porque quando Ele pede um jejum ao povo de Judá, a nós hoje, o jejum não é instrumento de mudança para Deus, porque nosso Deus é imutável. O jejum é usado para mudança em nós. Porque quando nós jejuamos, nós vencemos a nossa carne. E nós mostramos para o nosso Deus que nós nos importamos e que o pão da terra não é tão importante quanto o pão do céu. Tantos jejuaram na Bíblia por situações. O rei Josafá, Esther, e a vitória foi garantida. O jejum é muito particular,
Por isso que é importante entrar no secreto, ter intimidade com o Senhor, que Ele vai falar com você o que Ele deseja para a sua vida. Em nome de Jesus. Quarto passo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O quarto passo é uma volta para o Senhor com sinceridade. Se voltar no relacionamento com Deus, se voltar com profundidade, se voltar com diligência, com zelo, e se voltar com sinceridade. Rasgar o coração. Por que o papai falou para aquele povo para rasgar o coração e não as vestes? Porque naquela época, até na época de Jesus, o povo de Israel tinha o costume de rasgar as suas vestes quando acontecia algo importante ou triste. Eles rasgavam as vestes, mas aquilo virou uma tradição. Quando Jesus foi crucificado, o povo que gritou, crucifica-o, 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 rasgou as vestes em sinal de ira contra Jesus. E naquela época de Joel, o povo tinha um hábito de rasgar as vestes. E pranteavam e colocavam cinzas na cabeça. Tudo coletivo, todo mundo junto. E o Senhor disse: eu não quero mais esse teatro. Naquele momento o Senhor estava falando: eu não quero religiosidade. Eu não quero mais essa tradição. Eu quero o coração. Não rasgue as suas vestes, mas rasgue o seu coração. Dilacere o seu coração. Aquilo era novo para o povo de Judá, de dilacerar o coração. Deus não queria mais costumes, tradição, religiosidade. O nosso Deus, Ele queria algo diferente daquele povo. E nesse tempo de hoje, 2020, o Senhor deseja algo diferente de nós. O Senhor deseja que nós nos arrependamos do mais profundo do nosso ser. Porque o nosso Deus, Ele não se impressiona com o nosso desempenho. Ele não se impressiona com os doutorados, pós-doutorado, pós-graduação, diplomas. Não. Dinheiro, beleza, nada disso impressiona o nosso Deus. O nosso Deus se impressiona sim por um coração rasgado, por um coração quebrantado, porque Ele vê o coração. Diante do nosso Deus, não adianta rasgar a seda. Tem aquele ditado, não é verdade? Não adianta participar da igreja. Hoje os bancos estão praticamente vazios aqui. Mas quando estavam cheios, não adianta estar aqui se o seu coração não estiver com o papai. Nessa noite Deus nos fala: eu pedi algo novo para o povo de Judá, e hoje eu te peço também algo novo. Rasga o seu coração. Você que está em casa, o Senhor deseja que você rasgue o seu coração. Deus usou o profeta Joel para falar para aquele povo que ele necessitava de uma atitude real de arrependimento. É o que nós chamamos, aquela palavra grega, metanoia, que significa o quê? Arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, mudança de caráter, conversão, convertei-vos a mim de todo o coração. Ele deseja de você, meu irmão, que está aí na sua casa, que você rasgue o seu coração verdadeiramente para Ele. Que você vá além. Era isso que Ele queria daquele povo. Que aquele povo fosse além. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia,
nesse tempo desafiador, o Senhor nos convida a ir além. É um tempo de mudanças profundas. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. É um tempo de transgredir. O que é transgredir? Não é algo errado, não. É ir além. Precisamos aprender com Jesus. Porque Jesus, ele ia além das tradições, além dos costumes, além da religiosidade. Jesus transgrediu quando ele curou no sábado. Jesus transgrediu quando ele conversou com a mulher samaritana. Jesus transgrediu quando ele assentou na mesa junto com os pecadores. Jesus transgrediu quando ele foi crucificado entre dois ladrões. Precisamos aprender com Abel. Abel, ele foi transgressivo, porque ele ofereceu o melhor dele para Deus. Será que nós temos oferecido o nosso melhor para Deus? O nosso melhor que Deus quer, o nosso coração rasgado, dilacerado para o Senhor. Precisamos aprender com Joquebede. Joquebede, ela transgrediu quando ela escondeu Moisés, para que o plano de Deus se cumprisse através do filho. Precisamos aprender com a mulher do fluxo de sangue, que transgrediu, foi além da religiosidade daquela época, da lei dos saduceus, fariseus. Ela era considerada imunda, mas ela passou pela multidão e tocou Jesus. Ela transgrediu. E eu pergunto para você, como que nós vamos sair dessa pandemia? Eu não quero sair dessa pandemia aprendendo a usar máscara e álcool gel. Eu me recuso a isso. Como que nós vamos sair dessa pandemia? Deus nos dá 3 alternativas nessa noite para sair dessa pandemia. Primeiro, mudar. Segundo, mudar. Terceiro, mudar. Mudar, mudar, mudar. Imagina Davi tocando sua harpa e cantando e escrevendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje, nós falamos a mesma coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com pandemia, com vírus, com máscara, com álcool gel, seja com o que for. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento nesse tempo, hoje, no dia 24. Não importa o que você viveu no seu passado, o que você viveu até daqui a pouco, no anterior ao culto, à live. Não importa. Não importa quem te feriu, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Libera perdão, perdoa, se arrependa. Eu fico triste de pensar que nessa pandemia, muitas pessoas estão piores do que quando começou. Tem muitas pessoas que nem a Bíblia estão lendo. Tem muitas pessoas que estão preguiçosos, mal educados, tratando as pessoas mal, mal-humorados, chatos. Tem pessoas intragáveis nessa pandemia. Tem pessoas, como esse livro, de coração endurecido, como aconteceu com aquele povo de Judá. Mas o Senhor deseja que nós sejamos como uma folha, maleáveis, que a gente pode fazer com ela o que quer. Maleáveis, onde o eterno nosso Deus pode nos moldar da forma que Ele desejar. Eu não quero ser como esse caderno, de coração endurecido. E você?
Eu quero ser como essa folha, maleável, nas mãos do nosso papai. Sabe por quê? Porque quando nós somos maleáveis, como esta folha, nós nos arrependemos. E o nosso coração se encontra verdadeiramente rasgado na presença do Senhor. Porque aqueles que têm o coração arrependido, rasgado, maleável, nas mãos do eterno Deus, eles estão prontos para receber as promessas que o Senhor tem para nós de bênção, que estão aí mesmo, no livro de Joel, no versículo 28, que diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa promessa é para mim e para você. Se nós rasgarmos o nosso coração, nos arrependermos, deixarmos o pecado. Essa palavra é para mim e para você que deseja a plenitude do Espírito Santo de Deus. Primeiro vem o arrependimento. Depois a conversão de coração. Depois o rasgar o coração. E a plenitude do Espírito vem até você. O que é ser pleno? É ser cheio, é ser completo, é ser repleto, é ser inteiro do Senhor. O Senhor não quer você pela metade, não. O Senhor te quer por inteiro. E nesse tempo, Deus está avisando, como avisou no tempo de Joel. Deus nos avisa hoje: arrependa-se e se volte para mim. E Deus chama o povo. Deus te chama. Se volte para mim de todo o coração. Agora a resposta cabe a cada um. Sim, papai, eu me volto para ti. Sim, papai, eu te quero. É tempo de transgredir costumes. É tempo de crescer. Porque essa pandemia nada mais é do que um treinamento do papai para herdarmos o reino de Deus. É nós tirarmos o foco daquilo que nós não podemos fazer, mas colocarmos o nosso foco naquilo que podemos fazer nesse tempo, para sermos melhores pessoas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores ovelhas, melhores irmãos, melhores pessoas. Uma pessoa sempre me falava: é na dificuldade que a gente conhece o verdadeiro seguidor de Cristo. É nesse tempo de pandemia que nós demonstramos com nossas atitudes que nós estamos nos voltando para Deus. É um tempo de viver o novo. É um tempo de viver uma nova dimensão espiritual. Eu quero viver esse tempo de uma nova dimensão espiritual. Você quer? Você que está aí na sua casa. O nosso querido Abba, nosso papai, o eterno, o grande eu sou, nesta noite, ele convoca toda a humanidade para uma conversão de coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai os vossos corações. E você que está aí na sua casa, vamos orar. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você falasse comigo neste momento. Senhor Jesus, eu não quero ser o mesmo depois dessa pandemia. Eu quero ser melhor. Eu escolho ter intimidade com o Senhor. Eu escolho um relacionamento pactual com o Senhor. Eu escolho ser inteiramente teu, Senhor. Eu escolho um relacionamento de profundidade contigo, Senhor. Eu desejo me arrepender e eu desejo viver para ti com uma mudança de caráter.
Eu desejo ser uma melhor pessoa. Eu desejo influenciar as gerações com minha maneira de ser. Eu desejo me voltar com inteireza de coração para ti, papai. Fala para ele, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.